Falaremos também de uma força que a gente chama de força normal. A força normal, ela vem da interação do contato com uma superfície, certo? Então, você precisa estar comprimindo, encostando uma superfície para que exista normal em um corpo. A normal recebe este nome justamente porque ela é uma força que ela é perpendicular à superfície de apoio. Então, vejamos, neste caso, a superfície está plana. Se eu fosse traçar uma normal, né, é uma reta em que se forma um ângulo de 90 graus com a superfície de apoio. E a força normal, então, ela surge nesta direção, tá? Ou seja, sempre fazendo 90 graus com a superfície de apoio. Diferente dessa superfície aqui, ó, ela vai ser mais inclinada, porque o ângulo de 90 graus se faz aqui e a normal, então, apontando para lá. Neste caso aqui, a superfície de apoio é uma parede, então, você tem a normal apontada para cá, certo? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a normal, ela não vai ter sempre a mesma direção da força-peso. A força-peso aqui atua na mesma direção da força normal, perfeito? Mas aqui não, a força-peso atua para baixo. E aqui também. Então, neste caso e neste caso, a força normal e a força-peso não têm a mesma direção. Somente neste aqui, que é uma superfície plana. Ainda falando de normal e peso, né? E continuando na discussão da direção da força normal, aqui apontando para cima, porque é uma superfície plana, e a força-peso apontando para baixo. Diferente da normal aqui e do peso aqui. Porém, como a gente vê que na superfície plana, a gente precisa ter algumas interpretações, né? E lembrar de uma lei de Newton muito importante, que diz que se a força resultante for zero sobre os corpos, eles vão permanecer no repouso. Vocês observem que este corpo aqui, ele está parado na direção vertical. Eu não estou analisando nada de força atuando na horizontal, nem coloquei aqui. Na direção vertical, ele está em repouso, certo? Então, a força resultante atuando na vertical precisa ser zero. O que nós temos de força na vertical? Nós temos a força normal e a força peso. Para que a resultante feche zero, normal e peso precisam ser iguais. Por isso que a gente afirma que se você tem uma superfície plana e que você não tem outras forças atuando na vertical, normal e peso são iguais. Agora, se você tiver uma outra força atuando, comprimindo este corpo aqui, uma força diferente, tá? Você tem comprimindo a superfície de apoio o peso e a força. Peso e força estão comprimindo na mesma direção, para baixo, e a força normal para cima. Então, para respeitar a força resultante igual a zero, se eu colocasse uma força F comprimindo este corpo, o peso e a força F teriam que ser igual à força normal. Vejamos aqui. Aqui nós temos um corpo em que nós temos o peso atuando para baixo e a normal para o lado, porque é uma força perpendicular à superfície. Observem que peso e normal estão em direções bem diferentes. Então, a gente não pode afirmar que normal e peso formam paração e reação. Bem pelo contrário, porque ação e reação são forças de mesma intensidade, direção, mesma intensidade e direção. Aqui temos direções opostas.
uma vertical e a outra horizontal. Então, é evidente que normal e peso não formam um par ação e reação.